A verdade sufocada. A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Minha incorporação na coluna do GES. Enquanto esses fatos ocorriam no Vale do Paraíba, às 7 horas do dia 1º de abril, eu estava fazendo a formatura da minha bateria no primeiro grupo de canhões 90 antiaéreo, em Deodoro, Rio de Janeiro, quando ouvi o toque do clarim chamando os oficiais para uma reunião com o comandante, o coronel Antônio Sá Barreto Lemos Filho. Após essa apresentação, o comandante transmitiu-nos a seguinte ordem que recebera do comandante do Grupamento de Unidades Escolas, o GES, o general Anfrísio da Rocha Lima. O primeiro GK-90AA deveria fornecer uma bateria de canhões para integrar a coluna que se deslocaria em direção a São Paulo. Ainda de acordo com a ordem recebida, essa bateria é comandada por mim, capitão Ustra, e eu seria acompanhado pelo capitão Cavaleiro. Ponderei ao comandante que uma bateria de canhões 90 mm era totalmente inadequada para esse tipo de missão, porque seu material era usado para a defesa de pontos sensíveis, como pontes, fábricas, aeroportos, e levava algumas horas para entrar em posição. Jamais se prestaria para a defesa antiaérea imediata de uma coluna em movimento. Além disso, os canhões eram rebocados por tratores sob lagartas, e um longo deslocamento pelo asfalto acabaria com a borracha das lagartas, retardando o movimento. O coronel ouviu-me atentamente e disse que a ordem recebida do general Anfrísio deveria ser cumprida. Pedi ao coronel Sá Barreto permissão para me retirar e aprontar a minha bateria, para me integrar à coluna que sairia do Rio de Janeiro para enfrentar as tropas do 2º Exército. Nesse momento, o comandante disse-me: Capitão Ustra, a ordem que eu recebi é que, além do capitão Cavaleiro, que o acompanhará, a bateria que o senhor irá comandar não será a sua, a 4ª bateria, mas sim a 2ª bateria. Nesse momento, percebi que aproveitavam a situação para me retirar do quartel e do comando da 4ª bateria. Raciocinando, contra-ataquei e ponderei: Coronel, há tempos venho preparando a minha bateria para estar em plena condição de emprego. Todo o armamento está em ótimas condições de uso e gostaria que o senhor me autorizasse a levá-lo, em lugar do material da 2ª bateria, sugestão que o comandante aceitou. Continuei pedindo mais e dizendo: como a responsabilidade pelo armamento é dos meus sargentos, que eles sigam comigo junto com o material pelo qual são responsáveis. Pedido negado. Então, em um derradeiro esforço, pedi que pelo menos deixasse levar os cabos e os soldados da minha bateria, com o que concordou. Ato contínuo, saí do gabinete do comando e passei imediatamente a preparar a bateria para integrar a coluna do GES, que confrontaria as tropas do 2º Exército. Aqui preciso fazer justiça ao meu comandante, coronel Sá Barreto. Era adepto das ideias contra-revolucionárias e estava somente cumprindo ordens superiores. Naquele momento, não podia rebelar-se, nem mesmo ponderar, pois, em qualquer situação seria afastado do comando e substituído por um coronel janguista. Retirando-me do quartel, minha bateria, sem comando, no mínimo ficaria sem ação. Antes dos meus cabos e soldados ocuparem suas posições na viatura, procurei falar com eles e explicar a difícil situação em que me encontrava, mas eu estava vigiado. Então, expliquei ao meu ordenança, soldado Valdir de Souza Lima, o que acontecia e pedi que transmitisse o que se passava aos cabos e soldados. Frisei que, em qualquer situação, só obedecessem às minhas ordens. Consegui falar, em particular, com o 1º Sargento Silvio Saturno Correia, o mais antigo da 4ª bateria. Orientei-o para que exercesse sua liderança em relação aos demais sargentos.
para que se mantivessem calmos e confiantes e evitassem se manifestar. Expliquei-lhe ainda que estava me deslocando naquela situação por uma imposição do comando do GES ao coronel Sá Barreto, pois, em verdade, o que queriam era me separar da tropa que eu comandava, constituída de militares em quem eu confiava e que estariam sempre ao meu lado. Às 9 horas, o nosso comboio saiu do aquartelamento em uma situação inusitada. Na frente, no jipe do comandante da bateria, estava o motorista e eu. No banco traseiro, o capitão Jorge Cavaleiro, 2 anos mais antigo do que eu, tendo a seu lado o meu soldado ordenança. Para os civis, não acostumado com regulamentos militares, devo esclarecer que esse capitão, por ser antigo, deveria estar na frente, no lugar de destaque. Cada peça de artilharia era comandada por um sargento que eu não conhecia e no qual não confiava. Além disso, os sargentos deveriam ter sido orientados para obedecer às ordens do capitão Cavaleiro. Mesmo assim, eu contava com um trunfo de ter, nessas mesmas peças, cabos e soldados instruídos e orientados por mim, que não cumpririam as ordens dos sargentos e do capitão Cavaleiro. O dia estava frio e chuvoso. Não tivemos tempo de preparar os trens de cozinha para confeccionar nossas refeições. Saímos apenas com, entre aspas, o cantanho para cada um. Nele estavam 2 pães franceses com mortadela, ovos cozidos, bananas e algumas mariolas. Para beber, apenas um cantil com água. Os soldados não tinham japona e nada mais que os protegessem da chuva. Também não tinham com que contar em termos de enfermeiros e material de primeiros socorros. Nada. Se realmente entrássemos em combate, não sei como seriam atendidos os possíveis feridos. Seguindo as minhas instruções, os motoristas retardaram ao máximo a marcha da coluna. Pneus foram esvaziados, viaturas apresentaram panes. Ao anoitecer, ainda não tínhamos completado a subida da Serra das Araras.